Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com você. Ao longo dessa minha jornada como professora, ensinando coisas da Bíblia, compartilhando sobre alguns assuntos tão pertinentes da nossa caminhada cristã, uma das coisas que eu sempre escuto em sala de aula é: professora, e Jó? Pensa numa pergunta constante. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse livro, sobre a postura de Jó, sobre o que acontece ali, sobre o caráter de Deus. Muitas pessoas acabam também tendo Jó como uma referência doutrinária, quando na verdade nós vamos perceber que não é o caso. Coisas que são narradas em Jó são muito pertinentes àquele tempo, àquele momento, tem muito a ver com a narrativa. É importante você saber de alguns contextos que vai mudar a nossa perspectiva sobre como nós vamos ler Jó. Então vamos lá, vamos começar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a narrativa desse livro, ela não é histórica, ela não é cronológica, ela é poética, ela é uma poesia. Isso significa para nós que os diálogos ali narrados, a maneira como a dor de Jó é manifesta, é uma poesia, a maneira como o livro foi escrita, o que dá para nós um sentido bem importante e interpretativo sobre aquilo que vamos ler. Outra coisa é sobre o tempo que isso acontece. Primeira coisa que eu quero trazer para você como uma curiosidade: como nós estamos falando do tempo aqui dos patriarcas, Jó muito provavelmente era um adulto, enquanto Abraão era uma criança. Então você consegue imaginar o quanto que Jó sabia de informação? Era muito pouco. Na verdade, Jó tinha a ideia da criação, Gênesis, Adão e Eva, Caim e Abel, um pouco de Noé, sobre todo aquele momento, e era tudo que ele sabia. É importantíssimo você saber, não tinha Bíblia escrita. Não é que ele, imagina, né, Jó pegava lá a Bíblia, abria em Gênesis capítulo 1, não, isso não estava acontecendo dessa forma. Então tudo que Jó sabia era passado de um para o outro, era, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo usa esse termo, era legado dos pais aos filhos. Eram histórias contadas e recontadas, depois foram registradas, não se sabe ao certo o autor do livro de Jó, mas também foi registrado no mesmo tempo do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. De fato, Jó é o livro mais antigo registrado na Bíblia. Então o seu registro, ele antecede o registro de Gênesis, o que nos traz ainda mais informação sobre como é delicado, às vezes, entendermos algumas frases, algumas palavras, porque é um dialeto que nem mesmo foi usado já na época, agora de Abraão para frente. É importante a gente entender isso tudo para compreender que não é assim mesmo tão simples entender alguns diálogos ali. Outra coisa importante sobre Jó é entender a dispensação. Palavra difícil, conceito mais fácil. Dispensação é a maneira como Deus liberava recursos específicos para a humanidade de tempos em tempos, exigindo uma resposta de fé e obediência. Então, nessa época daqui, na época do início, nós temos a inocência, o governo humano, como práticas dispensacionais. A maneira como Deus dispensava recursos para toda a humanidade a cada um desses ciclos. E é importante sabermos que, então, nesse tempo, Jesus não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Nós não tínhamos disponível o novo nascimento, a mudança de identidade, a mudança de natureza. O Espírito Santo não habitava dentro do homem. Jó nem mesmo tinha nenhuma ligação com o povo de Israel, não sendo assim classificado como um judeu que tinha aliança com Deus através de Abraão ou através das promessas. Não era assim, não era esse tempo, nem mesmo Deus tinha deixado claro, porque isso só vai acontecer a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus se manifesta a Abraão sobre eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem. Essas alianças de bênção, de Deus alcançando as gerações, elas só acontecem dali para frente. Então nem mesmo isso era uma realidade para Jó. Tudo que Deus sabia sobre Jó era muito pouco. E ainda assim, a Bíblia faz questão de elogiar a sua fé, o seu caráter e a sua integridade. Então nós precisamos saber dessas informações e, junto com essas informações, ter uma convicção, a bondade de Deus. Muitas pessoas, ao ler a Bíblia, ficam buscando maneiras de atribuir a Deus algumas das suas dificuldades, problemas, tribulações, dores, sofrimentos, doenças, para que dessa forma
elas têm algum tipo de resposta. Como se isso fosse trazer também algum tipo de alívio, né? Então, se Deus está fazendo isso, com certeza Deus tem o controle, Deus sabe o que está fazendo, Deus está querendo me ensinar algo sobre isso, e dessa forma, isso traz no imaginário coletivo humano algum tipo de alívio. Bom, se eu não tenho resposta para isso, então também ninguém vai me cobrar nenhuma explicação. O problema disso é que, primeiro, isso não é verdade. Segundo, se Deus está causando mal, como podemos pedir para Ele nos livrar desse mesmo mal causado? Isso seria afrontar a vontade de Deus, não é mesmo? Se Deus está me trazendo algo que Ele deseja me trazer, eu não tenho o direito de pedir para Deus para Ele fazer diferente comigo. Devo aceitar e entender que aquele processo vai me refinar ao longo do tempo. Agora, se você tem uma doença, uma enfermidade, um luto, um problema, e você entende que não é Deus quem proporcionou aquilo para você, então a sua ousadia, autoridade em concordar com a bondade de Deus e pedir que Deus te livre daquela situação faz todo sentido dentro desse processo. Então, essas coisas todas ditas, nós vamos entender que toda essa dúvida, né, que paira a respeito de Jó, nada mais é do que uma grande dúvida sobre o caráter de Deus. Eu gosto como Bill Johnson uma vez falou sobre isso. Jó é a pergunta, Jesus é a resposta. Jó é a coleção de dúvidas que a humanidade tem sobre coisas a respeito da bondade de Deus que Jó também tinha. Mas Jesus responde cada uma delas para nós. Por que então não respondeu para Jó, Kézia? Porque Jesus não tinha nascido. Ele ainda não tinha vivido, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, como nós já dissemos. Então, Jó não tinha a mesma revelação progressiva que temos hoje. Jó não tinha acesso a tudo aquilo que ia se manifestar no futuro, como hoje é uma realidade para mim e para você. Então nós vamos falar um pouco agora sobre o tempo que Jó viveu. Já falei um pouquinho para vocês que ele estava no tempo dos patriarcas. Então, quando Abraão aqui ainda era uma criança, Jó já era um adulto. Isso é uma coisa importante. Não havia lei, não havia templo, não havia cruz. 3 tempos importantes da Bíblia para a gente se situar bem. Ele não fazia parte do povo de Israel, mas já buscava Deus com sinceridade através de alianças, através de sacrifícios, porque ele entendia que dessa forma, através dos rituais de sacrifício, ele mantinha uma conexão com Deus, o que mostra um coração muito generoso, muito desejoso em conhecer e entender o poder de Deus e temente a Deus, como a Bíblia mesmo afirma. A Bíblia confirma em outros livros sobre a importância de Jó. Ezequiel 14:14 diz assim: ainda que estivessem em Jerusalém Noé, Daniel e Jó, sua justiça não salvaria ninguém além deles mesmos, diz o Senhor soberano. Imagina, Jó é colocado do lado, né, de Noé e Daniel dentro dessa importância bíblica, que coisa importante também para nós atentarmos. Tiago capítulo 5, verso 11 diz assim: vocês ouviram falar da perseverança de Jó e sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então nós ouvimos falar da paciência, da perseverança de Jó. Acabou ficando muito famosa essa fala porque de fato, biblicamente, existe essa referência sobre a fala de Jó. Jó era perseverante. Capítulo 1, então, vamos lá para o capítulo 1 de Jó. A Bíblia começa a chamar Jó de um homem íntegro em Uz. Então esse era o lugar que ele habitava. Jó era descrito assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó tinha muitos bens e de fato a Bíblia vai narrando esses bens. Ele tinha muitos filhos também, e constantemente, quando os filhos se reuniam para qualquer tipo de reunião familiar, não necessariamente as festas narradas aqui eram promíscuas ou tinham o intuito de adoração gentílica, não era naturalmente ou evidentemente sobre isso que a Bíblia estava falando. Qualquer reunião que os filhos dele faziam, por não saber o intuito ou o conceito, ou o que era feito ou o que era dito lá, Jó, por um princípio, por temer a Deus, acabava oferecendo a Deus um sacrifício. E é muito interessante compreendermos o coração dele. Não é porque ele tinha medo, é porque ele compreendia o afastamento do homem a respeito da santidade de Deus. Então, buscando que Deus não ficasse distante dele, ele estava sempre tentando fazer aquilo que ele ouvia falar que os outros faziam também. Ele entendia essa importância de
aliança. Uz é ligado à terra de Edom. Isso significa que Jó nem era israelita, como já comentamos, mas ele tinha consciência do Deus verdadeiro por conta da região em que ele habitava. No capítulo 2, temos então a cena que vai trazer toda essa discussão em torno do livro de Jó, né? Na cena celestial, Satanás aparece diante de Deus, dizendo assim: certo dia, os membros da corte celestial vieram e se apresentaram diante do Senhor, e Satanás, o acusador, também veio no meio deles. Antes da cruz, de fato, todos os homens eram livremente acusados pelo diabo. Aí a gente precisa voltar um pouquinho e entender isso. Lá no Éden, quando Adão entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele a Satanás, Satanás agora vira o oficial acusador dos homens, porque o homem tinha perdido a sua conexão com Deus. A vida de Deus já não estava mais habitando no homem. O homem tinha se tornado agora inimigo de Deus, afastado de Deus. A sua natureza era contrária à natureza de Deus. Logo, o diabo tinha sim se tornado o dono do homem. É forte, é estranho, é ruim dizer isso. Parece até mesmo que eu estou falando algo errado, não é? Porque é tão contrário a tudo aquilo que temos e desejamos e falamos hoje, não só sobre nós que já somos salvos, mas sobre todos aqueles que cremos que serão encontrados pela bondade, pelo amor e pela graça de Deus. Mas quando Adão peca, Adão perde a conexão com Deus, dando a autoridade de influenciar na sua vida, saúde e mente, e dessa forma Satanás tinha sim acesso ao homem. Esse acesso, ele só foi limitado quando Jesus veio e nos resgatou, nos redimiu. A palavra redenção, comprar de volta, apolutroses, ela significa aquele que nos tirou desse domínio, aquele que nos resgatou. O resgate feito ali foi por Jesus, mas nesse momento nós não tínhamos ainda a manifestação de Jesus, logo Satanás tinha acesso ao homem. Olha só o que diz em Apocalipse, nós temos ainda uma realidade, graças a Deus, nós temos hoje o diabo afastado do domínio do homem por causa da graça e da fé em Cristo Jesus. Mas, de fato, ele ainda acusa nossos irmãos diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse 12, 10 diz isso. O diabo está buscando a oportunidade de nos acusar dia e noite diante do nosso Deus. Assim como está escrito lá em Jó, que ele fez mesmo. Só que lá nós não tínhamos um advogado. Graças a Deus, hoje, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos livra de toda essa condenação, porque nós estamos debaixo da liberdade, do sangue, fomos comprados, livres de tudo aquilo que nos era contrário. Todo o escrito de dívida que nos era contrário foi removido naquela cruz, nos dando, então, um livre acesso. Fomos justificados em Cristo Jesus. Jó, não. Então, o diabo, de fato, o acusava e ia contra a sua vida porque era uma realidade para aquele tempo, para aquela dispensação. Efésios 4, 27 diz, pois a ira dá oportunidade ao diabo. 1 Pedro 5,8 diz, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos então deixar bem claro aqui, o diabo está buscando uma oportunidade para matar, roubar e destruir. Hoje, por causa de Jesus, nós somos cobertos, nós somos guardados, nós somos preservados em seu amor. Mas Jó não tinha ainda essa realidade. Então, naquele momento, o diabo encontrava mesmo oportunidade para alcançar a vida de Jó. E você vai ver que é Satanás quem vai atentar contra a vida de Jó, contra a sua saúde, a sua mente, os seus bens, os seus filhos, a sua casa. Não é Deus quem vai fazer isso. E aí entra algumas pessoas dizendo, quer dizer, mas Deus permitiu. E eu quero falar um pouco sobre isso com você. A nossa compreensão de permissão, ela precisa ser ajustada ao caráter bíblico de Deus, para que a gente não cometa exatamente o mesmo erro que Jó cometeu. Acusar Deus de coisas que Deus não pode ser acusado, ou até mesmo atribuir Deus um caráter que não é o caráter de Deus. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então nós vamos entrar agora naquele momento onde Satanás vem acusar Jó diante de Deus e toda a situação da permissividade ou não de Deus acontece a partir desse capítulo.
Uma das coisas interessantes é que as pessoas ao longo da cultura cristã, ao longo do entendimento bíblico, elas sempre atribuíram uma permissividade de Deus sobre o que aconteceu com Jó. E a gente precisa entender que Deus, ele é soberano, que Deus tem todo o poder, que ele é onipotente, como a Bíblia mesmo afirma, mas isso não é bem o que as pessoas estão entendendo que seja. Quando nós falamos sobre Deus ter todo o poder, não significa que ele usa o poder que ele tem de forma indiscriminada ou sem nenhum tipo de princípio moral sobre o seu caráter. Então, quando nós estamos falando Deus permitiu, é claro, tudo o que acontece aqui na Terra só acontece porque prioritariamente, antecipadamente, houve uma permissão de Deus da ação das pessoas. Então, nós só levantamos as mãos porque Deus permitiu que o homem tivesse liberdade nas suas ações. A chuva só cai porque Deus criou a chuva para ela cair, não para ela subir. As coisas só são como são porque Deus criou um princípio e esse princípio está atuando na Terra. Agora, quando nós falamos sobre isso de forma espiritual, devemos entender que Deus criou os homens um ser, um agente moral livre. O que a gente acabou trazendo pela frase o homem tem livre arbítrio, ou seja, ele tem livre decisão sobre o que ele quer ou deixa de querer, sobre o que ele crê ou deixa de crer, mas nenhuma dessas decisões não apresentam ou não tem uma consequência. Toda vez que o homem crê ou não crê, faz ou não faz, age ou não age, como resposta vem a consequência das suas escolhas. Deus estabeleceu um princípio, mas Deus estabeleceu também os limites desse princípio. Quando nós estamos falando espiritualmente, então, da queda de Adão, da queda original, do primeiro pecado da humanidade, nós estamos falando que no momento em que o homem decidiu crer mais no diabo do que em Deus, porque foi isso mesmo que aconteceu. Ali no Éden, quando Deus fala, olha, se você comer desse fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Então, quando o homem comeu, ele estava colocando a sua credibilidade no que a serpente havia dito, ou seja, naquilo que Satanás tinha dito, e não no que Deus tinha falado. Dessa forma, a humanidade se torna escrava do diabo. E, como consequência, o diabo tem acesso ao corpo físico, à mente, à história, aos bens. Então, nós precisamos compreender a atitude de Adão fez com que a humanidade herdasse uma consequência do seu pecado, da sua altivez, da sua soberba, quando ele agiu daquela forma. E aí trazemos isso para Jó. Agora Jó é um homem que não está novo nascido, tem a presença de Deus, é restaurado pelo poder do sangue de Jesus, porque nada disso ainda aconteceu. Logo, o diabo tem acesso na vida de Jó. E olha só que interessante, no capítulo 2 do livro de Jó, começa assim a narrativa do versículo. Em um outro dia, os anjos e servidores celestiais voltaram a se apresentar diante de Deus e o Senhor. E Satanás, o acusador, também estava entre eles para da mesma maneira ser ouvido por Deus. Então Yahvé questionou a Satanás, de onde vem? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Isso aqui é uma clara afronta do diabo contra Deus, uma vez que ele não deveria ter a liberdade que ele estava tendo aqui. Não foi para isso que Deus colocou o homem na terra. Não era para dar ao diabo a liberdade de perambular, de ir e vir, de passear sobre a terra, como algumas versões trazem. Ao homem tinha sido dada a autoridade. E agora, uma vez que o homem perde essa autoridade, o diabo afronta Deus dizendo: eu vou e volto, eu ando livremente na terra, porque a autoridade de Adão tinha sido entregue a Satanás. Então essa poesia, onde essa conversa acontece, ela continua sendo narrada. O versículo 3 diz, indagou-lhe então o Senhor, observou o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele a fim de castigá-lo sem motivo. Deus deixa muito claro que quem estava tentando instigar Jó e fazer com que ele provocasse uma incredulidade de Deus era o próprio Satanás, não era Deus. O próprio Deus diz isso sobre Satanás. No versículo 4, então, ele diz, diante do que declarou Satanás, é porque você não toca nada dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a sua mão, isso o diabo dizendo para Deus, ora, estende a sua mão agora e toca-lhe nos ossos e a carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Deus declarou a Satanás,
Eis que o meu servo está nas tuas mãos, mas não toca a vida dele. Entende essa conversa? O diabo tinha de fato acesso a Jó. Jó não era preservado pelo poder do sangue de Jesus. Jó não era preservado por uma aliança. Jó não era preservado pela bênção de Deus sobre Abraão. Jó não era preservado pelo novo nascimento. Jó não era nascido de novo. O diabo tinha acesso de ferir Jó. Mas Deus fala, por causa da integridade do coração, a vida dele está preservada. O fato de Jó apresentar a aliança de sacrifício dava a Deus acesso para preservar a sua vida. Contudo, o diabo, de fato, podia ter acesso e fazer algumas coisas, inclusive tocar na sua riqueza, nos seus bens, em tudo aquilo que era importante para ele. Então, no versículo 7, eu quero que você deixe isso bem registrado na sua mente e no seu coração. No capítulo 2, no verso 7, diz assim: Saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo, da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola do pé até o alto da cabeça. Então Jó lançou a mão de um caco de cerâmica, se coçava com ele, sentado sobre cinzas. Então Jó tem a sua esposa dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. No entanto, ele afirmou: mulher, como você é louca. E aí ele vai falar sobre a fé dele, a integridade dele com Deus. É muito interessante porque toda a narrativa aqui fala de uma conversa, né, de uma poesia onde se relata uma conversa entre Deus e Satanás. E quando as pessoas falam de permissividade, às vezes elas querem dar a entender que no momento em que Jó era próspero, Jó era abençoado por Deus, e no momento que o acusador chega, Deus fala: ah, tá bom, vamos ver no que dá. Deus cruza os braços e fala: pode ir lá, faz o que você quiser. E não é isso, amados. A permissividade de Deus aqui está sobre a escolha da humanidade. Se você não quiser e se você não me ouvir, você vai colher o pior dessa terra. A gente sempre fala esse versículo ao contrário, porque é assim que ele está escrito, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas o contrário disso é tão verdadeiro quanto o que eu acabei de falar. Se você não quiser ouvir Deus e se você não obedecer a Deus, você não come o melhor da terra. Ao contrário, você acaba colhendo aquilo que a terra produz por si mesmo. Nesse caso, toda a maldição que havia caído sobre a terra. Jó não estava aqui debaixo de uma fúria, de uma ira, de um ódio. Ele não era escaneado por Deus e falado: ele tudo bem, pode ir lá acabar com a vida dele. E por pensarem assim, muitas pessoas têm atribuído a Deus o que Deus não é. Jó, ele vai ter essa confusão, mas vamos ler ainda dois textos muito importantes sobre isso. Primeiro, ainda em Jó, no capítulo 2, no verso 7, Jó é ferido com tumores malignos e a sua esposa, em desespero, manda que ele amaldiçoe a Deus e morra. A Bíblia afirma, apesar de tudo, Jó não pecou em nada contra Deus. Isso está em Jó, capítulo 2, verso 10. Ele se manteve fiel. E isso é importante. A dor não é sinal do abandono de Deus, mas da ação do diabo no mundo caído. E mais, o desabafo de Jó tem a ver sobre o conhecimento que ele tinha sobre Deus e não o que Deus de fato estava fazendo. Seguindo a isso, em Jó, no capítulo 3, no verso 25, diz assim: depois de 7 dias de silêncio, Jó explode em lamento. O que eu sempre temi veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Algumas pessoas atribuem, então, que finalmente a razão pela qual o diabo, o Satanás, atacou Jó é porque Jó tinha medo. Então, o medo atraiu o mal. Você já deve ter ouvido isso também. Afinal de contas, o medo abre portas para o maligno. E não, amados, isso é tão religiosidade quanto muitas outras coisas que têm sido ditas por aí. O fato de Jó ter declarado isso não era o fato de Jó ter medo, ter dado brecha para o diabo agir. O medo dele aqui tem a ver com o contexto. Jó, no capítulo 3, lamenta o dia que ele nasceu. Jó começa a dizer sobre o ventre da mãe e toda a sua história. E aí, então, chega um momento que ele fala: o que eu temia me sobreveio. O que eu temia, o pior que podia acontecer comigo, aconteceu. Em que contexto? Se Jó acredita que é Deus que está contra ele, o que resta? Jó sabia que contra Deus, se era aquilo tudo que estava acontecendo na vida dele, a vontade de Deus, não havia nada que Jó pudesse fazer para se livrar daquilo. Então, entendendo que era Deus que tinha se levantado contra ele, pronto, o pior que podia me acontecer
aconteceu. E aí, então, também é que ele tem o entendimento que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Percebam, Jó está atribuindo a Deus o que o diabo tinha saído para fazer. Porque nós lemos juntos no capítulo 2, no capítulo 1, que é o diabo que sai, é o diabo que fere, é o diabo que mata. Então foi o diabo quem fez. Mas Jó, por não conhecer a Deus, por não entender o caráter de Deus, está atribuindo a Deus aquilo que o diabo faz. E infelizmente, mesmo estando debaixo da nova aliança e da graça, mesmo a Bíblia tendo e contendo tantas revelações progressivas que nos ajudam a entender os tempos diferentes, ainda hoje, infelizmente, existem pessoas atribuindo a Deus aquilo que é o diabo que faz. E dessa forma se vendo sem respostas ou sem soluções, uma vez que se Deus está contra mim, o que me resta a não ser aceitar e até mesmo desejar a morte como uma solução. Esse era o pensamento de Jó. E aí, seguindo a isso, nós temos as falas dos seus amigos. E que amigos, meus amigos! As vozes dos amigos de Jó aqui, elas nem um pouco representam aquilo que Deus é. É muito interessante que ele faz, Bildade e Zofar, eles se revezam nas suas falas religiosas. Eu vou ler algo para vocês. Jó, capítulo 4, verso 7, está escrito assim. Ele apela para a experiência. Pense bem quando foi que um inocente morreu. Bildade cita tradições antigas. Em Jó, capítulo 8:8. Isofar é duro. Deus está pedindo menos do que sua culpa merece. Ou seja, os amigos de Jó, eles estão buscando em Jó uma razão pela qual ele tenha irado Deus o suficiente para Deus se mover contra Jó. E a religiosidade faz isso mesmo. A religiosidade está sempre levando a gente a perceber. Se eu estou agindo bem, então o humor de Deus vai estar bom e ele vai fazer algo bom ao meu respeito. Mas se eu ajo mal, então o cajado está pronto para vir descer na minha cabeça, porque se a minha atitude foi ruim, foi reprovável, então Deus vai agir manifestando um retorno às minhas práticas. Na verdade, amados, isso tem nada a ver com Deus. Na verdade, o caráter de Deus, ele é imutável e graças a ele mesmo por isso. Porque imagina, né, quando você está ainda em fases de crescimento e amadurecimento espiritual, se cada vez que você acerta ou erra, Deus muda de humor ou de caráter, quem de nós estaria vivo? Se a cada momento em que você só recebe aquilo que você merece, o que você teria? O que eu teria? Para pensar nos seus pensamentos só no dia de hoje, que você está me ouvindo. Quantas vezes, durante o dia, Deus teria mudado de atitude ou teria mudado de humor de acordo com a sua fala, seu pensamento, sua atitude, seu coração? Meu Deus, isso seria uma montanha-russa de escolhas emocionais. Deus, ele continua sendo fiel, mesmo quando a gente é infiel. Deus não está movido pela necessidade, pelo coração ou até mesmo pelas emoções do homem. Isso faria de Deus homem. E Deus não é homem para que minta, nem se arrependa daquilo que disse. Deus é movido por fé. Deus está investigando, prescrutando o coração do homem para entender aonde está a sua fé, onde está localizada a sua real motivação. E Deus responde a isso. Deus não responde a desabafos, Deus não responde a súplicas de desespero, nem mesmo a orações baseados em momentos onde, por falta de saber o que fazer, se fala tudo ou se clama a Deus desesperadamente: Deus, você precisa me ouvir, ou o que eu preciso fazer para ser ouvido? Todas essas frases que eu acabei de dizer, elas revelam que a falta de constância doutrinária, ou a falta de conhecimento do que temos, somos e podemos em Deus, pode nos colocar em desabafos, em gritos, em orações, que são apenas as nossas emoções sendo expressadas de muitas formas e de muitas maneiras, através de palavras que, se Deus levar em consideração cada uma delas e nos responder a essa altura, a gente vai estar encrencado. Os amigos de Jó, eles acabam tentando atribuir Jó alguma culpa. Dessa forma, dizendo: você está assim porque você fez alguma coisa errada e você precisa entender o que você fez de errado. Sabe uma coisa importante da gente trazer equilíbrio? O que eu não quero dizer com isso, ou eu não quero dizer com isso que um erro não abre brecha para o diabo. Abre. A falta de arrependimento de um pecado cometido vai abrir ao diabo uma oportunidade de vir contra a sua vida. Mentira, falta de respeito, um coração altivo ou insubmissão, rebeldia, adultério, as pessoas que agem com má fé, todas essas coisas, se elas são cometidas
e logo depois não existe uma consciência que provoque um arrependimento ou que provoque frutos de arrependimento, isso dá ao diabo acesso. A gente começou esse vídeo dizendo não dê lugar ao diabo. Então é importante que a gente tenha consciência do equilíbrio aqui. Deus não é movido pelas nossas emoções, mas as nossas emoções que geram uma ação sem gerar um arrependimento pode atrair até nós coisas que o diabo está buscando fazer. Uma vez que ele está ao derredor daqueles que amam e adoram a Deus, ele está buscando o quê? Uma oportunidade. Se eu der essa oportunidade e não fechar ela com arrependimento, o diabo certamente vai usar. Às vezes com roubo, às vezes com tristeza, com doenças mentais, com doenças físicas, com atitudes que ele pode usar de recursos terrenos para trazer todo tipo de embaraço na nossa vida. Mas, de novo, nós precisamos entender isso a partir da nova aliança, a partir de um esclarecimento do que temos, somos e podemos em Cristo Jesus. A gente vai falar um pouquinho agora de como Jó responde aos seus amigos e logo depois disso a gente vai fazer um salto, porque o miolo do livro de Jó, a partir ali do capítulo 7 até o capítulo 33, nós temos as indagações, as perguntas, as conjecturas dos amigos de Jó e de Jó. Mas é no capítulo 33 que o nosso personagem mais querido de toda essa saga de Jó aparece. E eu quero te apresentar ele, porque vale a pena ouvir o nosso querido Eliú. Vamos lá comigo? Então, como temos visto, agora nos capítulos que vão se seguir ao capítulo 4, nós temos em alguns momentos Jó tentando responder os seus amigos e algumas das falas mais importantes do livro. Falas essas que nós podemos olhar com muito carinho, com muita atenção, porque de fato elas são muito preciosas. Lá no capítulo 19, no verso 25, uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia é feita, quando Jó declara assim: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará para declarar a minha inocência. Olha como que, ao mesmo tempo que Jó buscava respostas, ele sabia que um Redentor viria e esse Redentor um dia traria sobre ele as respostas que ele precisava. Jesus ainda não tinha vindo, mas essa era a bendita esperança de Jó, que um dia um Redentor ia livrar ele de toda aquela condição. Existe ainda um outro texto, um pouco antes a esse, em Jó, no capítulo 9, verso 33, que diz assim: não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós. Essa fala aqui vem de uma interpretação muito interessante para a gente a respeito de dispensação. Quando nós falamos agora sobre alguém para interpor, alguém para ser um intercessor, nessa época, na época dos juízes, um pouco mais à frente na Bíblia, entre aquele que estava sendo acusado e aquele que estava acusando, aquele que se colocava para tentar resolver a questão, ele tinha uma atitude, ele botava a mão no ombro de um e a mão no ombro de outro. E dessa forma ele ouvia um, ouvia outro, até chegar em uma conclusão justa. Agora, Jó vai falar: não há ninguém que possa colocar a mão no meu ombro e no ombro de Deus e interceder por nós. Mas Jesus fez exatamente isso. A Bíblia diz que ele assentou à destra de Deus e ele é o nosso intercessor. Jesus foi a pessoa que colocou a mão no ombro de Deus e a mão no nosso ombro. E mesmo ouvindo os nossos delitos e pecados, ele assume isso para trazer para Deus um relatório de perdão e justificação que só ele podia trazer. E isso é tão poderoso quanto pode ser. É emocionante, de fato, a gente perceber exatamente essa percepção. Jó era a grande pergunta. Jesus é a nossa grande resposta. Nós vamos agora partir para a parte 2 desse vídeo, onde eu te apresento Eliú, o grande personagem que vai trazer clareza sobre essas questões, vai trazer lucidez para Jó e também quando Deus aparece para ele mesmo responder as grandes perguntas que Jó fez. Então eu espero você na parte 2. Beijão!